you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh, yeah. According to your knowledge and your will from me, what you say you have done, I just need to align, you know. Because you are not the man that changes your mind, oh, yeah. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is in you. What is hard for you? It can never exist, oh, yeah. According to your knowledge and your will for me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh, yeah. Cause I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is in you. What is hard for you? It's gonna never exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It's gonna never ever exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It's gonna never ever exist, oh, yeah. Those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, like the woman with the issue of blood, oh. Nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist, oh, yeah, yeah. You do not lie, hey, you do not fail, yeah, 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 yeah. It can never ever exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist, oh, yeah. Hey, yeah, yeah. And that road, yeah, yeah. Yeah, Bugalo, yeah, Bugalo, yeah, yeah, yeah. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh, yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh, yeah. According to your knowledge and your will from me, what you say you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh.
flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is in you. What is hard for you? It can never exist, oh yeah. According to your knowledge and your will for me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh yeah. Cause I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is in you. What is hard for you? It's gonna never exist, oh yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It's gonna never ever exist, oh yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It's gonna never ever exist, oh yeah. Those I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, like the woman with the issue of blood, oh. Nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist, oh yeah, yeah. You do not lie, hey, you do not fail, yeah, 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 yeah. It's gonna never ever exist, oh yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It's gonna never ever exist, oh yeah. Hey, yeah, yeah. And that road, yeah, yeah. Yeah, Baba Galo, yeah, Baba Galo, yeah, yeah, yeah. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh yeah. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist, oh. It can never ever exist, oh yeah. According to your knowledge and your will from me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh yeah. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is in you. What is hard for you? It can never exist, oh yeah. According to your knowledge and your will for me, what you said you have done, I just need to align, oh. Because you are not the man that changes your mind, oh yeah. Cause I know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail.
Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. É mais um programa, Momento de Sabedoria. Estamos aqui para mais este programa maravilhoso. E neste momento eu quero convidar você a partilhar este vídeo, este programa, este momento que vamos passar na presença, na graça de Deus, naquilo que é a palavra de Deus para ministrar-nos sabedoria para a vida. Então esse é mais um momento de sabedoria e eu não estou sozinha, estou com a nossa irmã Adalberta. A paz do Senhor, irmã Adalberta. Paz do Senhor, irmã Elsa. Paz do Senhor, amados aí em casa. Amém, Deus seja louvado. Hoje estamos apenas as duas, a nossa irmã Alexandra não está presente, mas eu creio que Deus nos fará graça. Então, antes mesmo de começarmos o nosso programa, nós vamos fazer uma oração para que então o Espírito de Deus possa nos guiar desde o princípio até o fim deste programa e para que este programa seja proveitoso para todos nós. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de partilharmos a Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por ministrar os nossos corações por meio da Tua palavra, para que possamos, Senhor, transmitir aquilo que é a vontade de Deus para aqueles que nos ouvem. Muito obrigado, Deus, por essa irmã, por esse irmão, por esta família que está reunida neste momento a ouvir a Tua palavra. Muito obrigado por todas as pessoas que estão conectadas, aquelas que vão estar conectadas a ouvir esta palavra. E nós cremos no nome de Jesus que esta palavra vai produzir os seus feitos, vai produzir aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas no nome de Jesus. Pai, te glorificamos e te exaltamos neste programa. Que a Tua vontade seja feita desde o princípio até o fim. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, este é mais um programa, momento de sabedoria divina. E hoje temos um tema bastante pertinente também. No programa passado, estivemos a falar sobre aquilo que é a herança espiritual, né, dos filhos. E foi um momento bom, maravilhoso, onde podemos aprender que é importante que nós, a grande importância que há de deixarmos uma herança espiritual para os nossos filhos, para aqueles que são os nossos descendentes. Então, a nossa influência é primordial para a vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que a maldição vai até a 4ª geração. Então, significa que a bênção também vai até a 4ª geração. E isso depende daquilo que nós plantamos, daquilo que nós semeamos. É um trabalho que Deus nos chama para fazer. Nós, como pais, temos essa obrigação, porque até Deus vai nos cobrar, temos essa obrigação de lançar os primeiros fundamentos da fé, os primeiros alicerces da fé, da espiritualidade para os nossos filhos, para que então as próximas gerações sejam frutíferas para o Senhor, amém? Então, se você não assistiu esse programa, pode ir na nossa página, vai buscar esse programa e você vai poder ouvir com mais detalhes, mais propriedade, aquilo que foi partilhado neste dia, amém? Que Deus abençoe. Então, como eu dizia, no dia de hoje, nós temos então o tema Sabedoria Divina para preservar a amizade. Aleluia. Amém. Sabedoria divina para preservar a amizade. Quem é que não tem amigos? Creio que todos temos amigos. Amigos mais chegados, amigos menos chegados, mas temos amigos. Então, hoje temos este tema, como preservar então a amizade. Como podemos levar uma amizade que começou hoje, começou agora, para a eternidade. Como preservar essa amizade? E quando estamos a falar aqui, estamos a falar de boas amizades. Aquilo que vai, de alguma forma, influenciar-nos, impactar a nossa vida de forma positiva. Então, a amizade é isso. Então, eu quero fazer uma breve introdução a dizer que a amizade é uma relação que se constrói e que se conserva dia após dia. Então, a amizade é como uma semente que é plantada
que por sua vez ela vai criar raízes, depois vai se tornar uma árvore, vai dar flores e por sua vez, e por último então vai dar frutos. Então isto é uma amizade, isto é preservar então uma amizade, quer dizer que ela começa de pequeno, começa se calhar de uma situação qualquer, porque na verdade nem todas as amizades começam de laços ou de situações muito profundas, às vezes sem esperarmos, sem contarmos, alguém no futuro torna-se então uma grande amizade. Então nós hoje queremos falar também sobre alguns princípios para preservar a amizade. E nós temos aqui alguns princípios. E um dos princípios que nós temos para preservar a amizade é a sinceridade. Então, a sinceridade é algo que é construído, ou melhor, está debaixo daquilo que não daquilo que nós temos, mas daquilo que realmente nós somos. A sinceridade, para nós construirmos então ou preservarmos uma amizade debaixo da sinceridade, vai muito além daquilo que nós possuímos, como alguma propriedade, algum bem, mas vai naquilo que realmente nós somos. E nós temos aqui uma passagem, gostaria de ler aqui uma passagem em Provérbios 17, que diz assim: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. Então é isso aí. Um amigo em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, por ele ser um amigo, por ele ser alguém sincero, ele torna-se mais do que um amigo, ele torna-se um irmão. E nós temos o exemplo. Nós estaremos aqui a falar, a retratar embora possam surgir outros versículos, mas nós estaremos a falar muito acerca da história de Davi e Jonathan. E nós temos aqui esse exemplo de Davi e Jonathan. E vimos que era uma amizade verdadeira. Porque eu no princípio dizia que estamos a falar da sinceridade, que essa sinceridade vai muito além daquilo que podemos oferecer, mas daquilo que realmente nós somos. E nós vimos que Davi e Jonathan eram pessoas completamente diferentes em termos de níveis sociais. Nós estamos aqui a falar do filho de um rei e de um simples pastor de ovelhas. Então, aí vimos logo que não havia nenhum interesse, podemos assim, material, nenhum interesse de forma interesseira, no sentido material, da parte dessas duas individualidades, principalmente em Davi, porque pela história que nós podemos ler, nós vimos que quem fez mais desejo, mais vontade, mais querer desta amizade foi Jonathan, irmã Dalberta. Foi Jonathan que quis ser amigo de Davi, que desejou ser amigo de Davi, que amou Davi logo quando o conheceu. Então vimos que aí não se tratava de Davi querer ser amigo do filho do rei, vamos aproveitar, é o filho do rei, quem sabe, não, foi Jonathan que desde o princípio manifestou esse desejo no seu coração de se tornar amigo de Davi. Então vimos aí então uma verdadeira amizade, e vimos que esta amizade começou aí e foi continuando e foi preservada de acordo ao tempo. Então temos aqui uma passagem que podemos ler em 1 de Samuel, onde nos fala um pouco disso que eu estou aqui a falar. Em 1 de Samuel 18, no versículo, a partir do versículo 1, vamos ler, diz assim: depois dessa conversa entre o rei Saul e Davi encontrou com Jonatas, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois. E Jonatas amou-o como a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai.
Jonathan e Davi fizeram uma aliança, porque Jonathan o amava como a si mesmo. E para provar que dizia, deu a Davi a sua capa, a sua túnica, além da sua espada, arco e cinturão. Aleluia. Então realmente vimos aí uma amizade, o início, não é? De uma amizade que floresceu para a vida. E foi uma amizade bonita e que foi preservada com o tempo. Não foi destruída, não foi bloqueada por nenhuma outra situação que aconteceu, mas que foi preservada pelo tempo. Então, hoje estamos a falar desta coisa de preservar a amizade, e aqui temos alguns princípios. Esse é o primeiro princípio da sinceridade. Mas vimos que a amizade tem alguns desafios. É o que nós vimos nessa passagem, nessa história de Davi e Jonatas. Houve desafios. Amada Alberta, será que é possível nós mantermos uma amizade com alguém, preservarmos uma amizade longe dos desafios? É possível sim, irmã Elsa, e eu atentamente ouvi a explanação da irmã Elsa, e eu quando olho para a amizade de Jonathan e Davi, remete-me justamente na essência da amizade. Amém. A amizade é um dom de Deus. Amém. A amizade é um dom de Deus. A palavra, ela chega mesmo a citar no livro de Eclesiastes 6, que quem tem um amigo fiel tem uma poderosa proteção. Amém. Então, Aleluia. vejamos aqui, a proteção, o único ser capaz de nos proporcionar uma proteção é Deus. Amém. Então, se a própria palavra está a dizer que quem tem um amigo fiel tem uma poderosa proteção, é porque a amizade é divina. Amém. A amizade, o fundamento de uma amizade é o amor de Deus. A fonte de uma amizade é Cristo. E repara que você só vai ter uma amizade duradoura, uma amizade sólida, uma amizade verdadeira, se você entender esse princípio. Amém. Aleluia. E porque nós muitas das vezes não entendemos, irmã Elsa, nós estamos a destruir grandes amizades, porque nós estamos nos relacionando com o entendimento humano. Repara que o nosso tema é sabedoria divina para preservar a amizade. A sabedoria divina só vem de Deus. Amém. Então, se você quer preservar uma amizade, se você quer ter um amigo com bases, o entendimento humano, primeiro já estás a começar mal essa amizade. Com inclinação ao entendimento humano, já estás a começar muito mal essa amizade. Porque o fundamento de uma verdadeira amizade é Cristo. Amém. Porque Cristo, Ele é o modelo para qualquer tipo de relacionamento, e Cristo é um modelo para amizade verdadeira. Ele próprio vai dizer em João 15:15, vai dizer assim, olha, já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigo, porque tudo aquilo que eu faço, eu vos tenho dito. Então nós estamos a ver aqui um exemplo clássico de um verdadeiro amigo. Amém. Um verdadeiro amigo é alguém transparente, é alguém próximo, é alguém que olha para as nossas diferenças e ele tem bem consciente que nós somos diferentes, mas ele sabe lidar com as nossas diferenças como Cristo sabia lidar com as diferenças, com o temperamento explosivo de Pedro. Amém, amém. Cristo sabia perfeitamente quem era Judas, porque Cristo é Deus. Mas em nenhum momento nós vamos ver Cristo envergonhando Judas perante as pessoas, dizendo: eu conheço o íntimo do teu coração, tu és um falso. Yeah. Para que dizer que o amigo, ele tem a primeira característica de um verdadeiro amigo é a sabedoria. Por quê? Porque, irmã Elsa, o universo em si feito por Deus é criado a partir do princípio da parceria. Aonde nós somos parceiros de Deus, Cristo nos chama de diversas formas em colaboradores, parceiros. Por que Cristo está nos chamando de parceiro? Porque Deus é espírito e Ele precisou de um corpo para se expressar. Nas nossas relações interpessoais também acontece a mesma coisa. Amém. A irmã Elsa tem o que eu não tenho. Mas os amigos, eles têm às vezes muita coisa em comum, mas essa coisa em comum que eles têm é o quê? São nos seus ideais.
Mas nós vamos ver que na maneira de expressar, na maneira de executar, tem sempre algumas diferenças. É justamente essa diferença que faz uma amizade. Aleluia. Porque essa diferença, ela vai trazer complementaridade. Então, um amigo, a primeira coisa que ele tem é sabedoria, porque muitas das vezes essa diferença vai chocar um pouquinho no percurso. A gente está aí no mesmo caminho, mas porque nós temos pontos diferentes, nós vamos ter alguns choques. E você só vai saber lidar com um verdadeiro amigo, lidar nessas diferenças se você tiver sabedoria divina. Aleluia. E porque nós não temos sabedoria divina, porque nós procuramos nos relacionar sem parceria, nós procuramos nos relacionar sem o verdadeiro amor que é Cristo, nós procuramos ter amizades à base do interesse. O verdadeiro amigo não busca seus próprios interesses. Amém. Mas o verdadeiro amigo, em primeiro lugar, ele está a se relacionar por causa do amor. E nos apegando aqui na história de Jonathan e Davi, e só para fazer ênfase do que eu estou a dizer, repara que Jonathan, ele tinha um grande interesse nessa história em que o rei Saul, quando determinou a morte de Davi, ele poderia ter um grande interesse de ver Davi morto. Por quê? Porque na morte do pai, quem reina é o filho. Se Saul morresse, era legítimo que Jonathan fosse rei. Okay. Mas porque a verdadeira amizade não busca os seus próprios interesses, mas está fundamentado no verdadeiro amor de Cristo, nós vamos ver que esse amor que motivou a amizade de Jonathan para com Davi, protegeu Davi. Amém. Esse amor, ele falou acima de qualquer coisa. E deve ser assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Deve ser o amor verdadeiro, deve ser o amor, o verdadeiro fundamento das nossas amizades verdadeiras. Deve ser o amor, o verdadeiro motivo de nós sermos amigos de alguém. Antes de qualquer outra coisa. Antes de nós até descobrirmos que não, podemos ser sócio em um negócio. Você até tem essa habilidade, eu também tenho. Então, que tal usar o seu e o meu? Vamos unir o útil e o agradável. Antes de tudo isso, precisa haver o amor. Porque se o amor não for a base de uma amizade, essa amizade está sujeita a qualquer momento a ir para baixo. Amém. Essa amizade não vai aguentar os embates. Porque verdadeiros amigos, já dizia o nosso pastor, o nosso pai, que verdadeiros amigos são aqueles que os embates não desfizeram essa amizade. Amém. Verdadeiros amigos que estão há 20 anos e é só a base de elogios, não têm a capacidade de olhar para o outro e dizer, tu tens esse vício, eu acho que é espiritual, você precisa se tratar. Tu tens esse vício, eu preciso te ajudar. Não, você tem assim, isso vai te matar, isso vai te levar para baixo. É uma amizade que, apesar do tempo, é uma amizade que ainda não passou na peneira. Então, é uma amizade que nós não sabemos se realmente é uma verdadeira amizade. Porque uma verdadeira amizade, ela vai passar pela peneira em algumas vezes. Mas o que é que vai dar sustento? É o fundamento dessa amizade. Qual é o fundamento da tua amizade? Então, nós precisamos, e eu, por acaso, quando eu recebi o tema e ia preparando, eu fui examinando as minhas amizades, e a primeira questão que me veio é isso: qual é o fundamento da minha amizade? Qual é a base que sustenta essa minha amizade? Então, nós precisamos fazer uma análise sobre que fundamentos estão debaixo das nossas amizades. Se esse fundamento é Cristo, se esse fundamento é os nossos interesses. Se nós estamos meramente chamando de amigo porque queremos usar o nosso amigo para atingir um fim, porque hoje em dia o mundo está assim. A sociedade está muito egoísta. Nós estamos a jurar amor falso pelas pessoas só porque sabemos que essa pessoa tem alguma habilidade que vai nos beneficiar. Só porque sabemos que essa pessoa tem algumas portas que vai nos abrir para que a gente chegue mais um pouquinho acima, para que a gente vá mais adiante. Mas a palavra vem repreender esse tipo de intenções debaixo de uma amizade. Porque Cristo está a nos ensinar. Ele está a dizer assim: maior amor é dar a vida por um amigo. Aleluia. Então ele está a demonstrar aqui a importância de um amigo. Ele está a demonstrar, ele chega a dizer assim que existem amigos que são mais chegados que um irmão.
Ou seja, quando se trata de um verdadeiro amigo, ele pode guardar segredos da sua vida, Imaelsa, que nem o teu marido, que nem a tua mãe que te nasceu. Você confiou. Por quê? Porque a amizade, eu começo a ver Cristo quando está a falar de amizade, eu estou a ver a amizade como se fosse um casal. Como se fosse um casal. Porque ele está dizendo assim, tudo que eu faço vos tenho dito. Tudo que eu faço, ele me disse algumas coisas. Ele está dizendo assim, eu vos chamo de amigo, porque tudo aquilo que eu faço, eu vos tenho dito. Ou seja, se é questões financeiras, se é questões das minhas fraquezas, se é alguma coisa, eu confio no meu amigo, porque eu tenho certeza que é uma amizade verdadeira. Quer dizer que a amizade tem, portanto, ali já saímos de um nível. Jesus já tinha saído do nível de servos para o nível de amigos. Exatamente. Então quer dizer que na amizade é a mesma coisa. Nós começamos pequeno para depois subirmos de nível. Exatamente, então, irmã Elsa. A irmã Adalberta falou muito bem mesmo, e deu os exemplos que deu. E de facto, acredito que quando nós estamos no nível de podermos dar a nossa vida pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, no caso, aí já não se trata de uma amizade qualquer. E acreditamos mesmo que a verdadeira amizade é aquela que está solidificada sobre os fundamentos da palavra de Deus. Yes. Sobre o amor, sobre o respeito, sobre a empatia. Então são princípios que vão alicerçar a nossa amizade e que vão realmente preservar esta amizade ao longo do tempo. Glória a Deus. Então vimos aqui como um dos princípios que é a sinceridade. A sinceridade é a base para preservar uma amizade. Mas há um outro princípio não menos importante do que esse, que eu também pude ver aqui na história de Jonatã e David, que é a lealdade. A lealdade, irmã Adalberta, é algo que nos nossos dias de hoje não se tem visto. Amém. E eu até, gostaria de ler aqui o significado desta palavra tão poderosa, que diz assim, substantivo feminino, consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à decência e à honestidade. Que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade. Então, para dizer que aqui nessa história de Jonatã e David, nós vimos que eles haviam feito uma aliança. Esta aliança de amizade que eles fizeram, é esta aliança que foi preservada com a lealdade. Jonatã foi leal a Davi até o fim. Amém. Nós vimos, e a irmã Adalberta falou e tocou nesse ponto, nós vimos que Saul, veja que Saul é o pai de Jonatã. Saul é o pai de Jonatã. E Jonatã, por causa da lealdade que ele tinha para com Davi, ele várias vezes livrou Davi da morte ou das mãos do seu pai. Porque o pai de Davi, o pai de Saul, de Jonatã, né, o Saul, várias vezes tentou matar Davi, e foi por meio de Jonatã que Davi teve livramento. Amém. Jonatã, inclusive, intercedeu a favor de Davi. Quando o Saul queria fazer o plano para matar Davi, foi Jonatã que intercedeu diante do seu pai para que ele não tivesse aquele sentimento mau para com Davi. Foi o mesmo Jonatã que alertou Davi sobre os planos do seu pai. Então nós vimos que a amizade de Jonatã e David, havia aí uma certa lealdade por parte, principalmente, né, vimos aqui por parte de Jonatã, que várias vezes a Bíblia mencionou a sua atitude para com Davi. E nós vimos que Saul sabia dessa lealdade.
Ele viu a primeira vez que Jonatã intercedeu por Davi, e depois, logo na segunda vez, ele já não comunicou ao seu filho o seu plano. Ele conhecia da lealdade que havia de Jonatã para com Davi. Então, eu penso, irmã Adalberta, que a lealdade é algo fundamental para a preservação de uma amizade. Alguém que não é leal, alguém que não vai observar aquilo que são as normas, os acordos, ou aquela aliança, aquele compromisso de amizade em momentos difíceis, não é alguém leal. Porque é fácil as pessoas estarem bem contigo quando está tudo bem. É fácil as pessoas te apoiarem quando está tudo bem. Mas agora, quando há as dificuldades, quando há as perseguições, quando há as injúrias, quando há as calúnias, é aí que você vê quem é leal a ti. Quem são aquelas amizades realmente que vale a pena continuar, vale a pena preservar. Então, Jonatã aqui nos mostrou realmente o valor da lealdade, da amizade. O facto de você realmente amar alguém desde o princípio até o fim. Mesmo se tratando do seu pai. Aqui tratou-se do pai de Jonatã. Amém. E como a irmã Adalberta disse muito bem, a morte de Davi lhe convinha. Porque mais tarde o próprio Jonatã descobriu mesmo, por Deus, pelas evidências, que Davi era o rei prometido. Era alguém que Deus queria no trono. Está entendendo? Então, Jonatã tinha aí uma oportunidade de colaborar com seu pai. Mas ele não. Ele decidiu honrar a lealdade, o compromisso da amizade que eles tinham feito, da aliança que eles tinham feito. E ele respeitou essa aliança, sendo leal a Davi até o fim. Então, irmã Adalberta, muitas das vezes, e disseste muito bem, as nossas amizades vão passar pela peneira, como disseste. Vão passar pela peneira, assim como passou a amizade desses dois homens. Vão passar pela peneira. E é aí realmente que nós devemos estar atentos e alertas. Agora, como reagir diante dessa situação, desse caso de tu descobrires, esta pessoa afinal não é leal a mim? Uau! Sim, porque, irmã Elsa, a lealdade, existe uma linha que separa um bocado a lealdade da fidelidade. Amém, amém. A lealdade, ela também está muito ligada à honra da própria pessoa. É alguém que, independentemente das circunstâncias, ainda que as circunstâncias o forçarem, é alguém que não muda. Então, a lealdade, ela está muito ligada com o próprio caráter da pessoa. Está muito ligada com o caráter, com a integridade da pessoa. Então, se nós observarmos bem o caráter de Jonatã, nós vamos ver que Jonatã era um homem reto. Era uma pessoa leal, não só leal à amizade dele com Davi, mas era leal aos seus próprios princípios. Então, esse é um ponto que nós também precisamos reparar. Que se você não é leal aos seus próprios princípios, irmã Elsa, você nunca vai ser leal a uma amizade. Você nunca será leal. Então, por isso, daí a razão que nós precisamos fundamentar as nossas amizades num fundamento verdadeiro. Para que a gente tenha, inclusive isso para aí já a pergunta que a Elsa fez, para que a gente tenha sabedoria de lidar com possíveis acidentes que possam acontecer numa amizade. Porque imagina, você é uma pessoa íntegra, uma pessoa leal, mas o teu amigo não é. Imagina que o teu amigo depois pega na tua nudez e por algum desentendimento, por algum afastamento que vocês vão ter, esse amigo não tem respeito nenhum por você. Esse amigo não valoriza o teu valor como pessoa. Ele pega na tua nudez e começa a espalhar. A própria palavra vai dizer em Provérbios 27 que aquele que espalha boatos afasta bons amigos. Então, é a própria palavra que está a dizer. Nesses casos, irmã Elsa, com muita sabedoria, obviamente, a pessoa vai se afastar. Por quê? Porque essa pessoa mostrou algo muito profundo que está no seu espírito. Porque a fofoca, ela também é um espírito, irmã Elsa.
Não, mas esse é um assunto sério, irmã Elsa. verdade. Porque às vezes nós queremos fazer vista grossa para certas coisas. Porque existem pessoas que não têm mesmo controle sobre a sua boca. Não tem uma conduta ética, é verdade. Exatamente. Imagina, e tem outra questão. Aqui está em jogo muitas coisas. Imagina, você você descobre que alguém não é leal. Não é leal. Não é que essa pessoa tirou. Uma coisa é você não ter mesmo o espírito de lealdade em você. E a outra coisa é você, por um acidente, ter magoado seu amigo. Yeah. São panoramas diferentes. Daí é que é preciso que você tenha sabedoria divina para receber instrução divina, para saber fazer diagnóstico de certos erros dos nossos amigos. Você precisa ter essa sabedoria. Você precisa buscar conselho no Senhor. Você precisa buscar a face do Senhor, o conselho do Espírito Santo. E dizer: esse é meu amigo, Senhor, eu o amo, o Senhor é testemunha, mas o Senhor vê o que ele me fez. E certamente a sabedoria divina vai começar a operar em você. E você vai saber, vai saber diferenciar: não, ele me fez isso prepositadamente. Porque é aquilo que nós começamos a dizer no princípio: existem pessoas que usam as pessoas em vez de usarem os objetos. Você está com ele há 20 anos, há 10 anos. Eu considero-me amiga da irmã Elsa, mas a irmã Elsa não se considera minha amiga. A irmã Elsa me considera um fim para atingir um objetivo. Yeah. A irmã Elsa me considera como um objeto a ser usado para o seu próprio benefício. Então, ao descobrir isso, eu preciso ter sabedoria divina. Primeiro, para saber se realmente essa é a informação que eu estou a verificar. Verificando então que esta é a informação, irmã Elsa, com muita sabedoria, claro, muita sabedoria, eu vou procurar então me afastar. Yeah. Porque por eu amar essa pessoa, primeiro eu vou me magoar a mim, e segundo, talvez eu pare de ouvir o Espírito Santo e acabe me sujeitando ao comportamento dessa pessoa. Porque a própria palavra está a dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Yeah. E repara que Paulo, quando estava a falar ao povo de Coríntios, ele estava a falar para povos que conheciam a palavra. Que significa que às vezes nós temos amigos que temos tanta coisa em comum, que professamos a mesma fé, mas que na verdade ele está mais aí para corromper-me. Há um costume que não confessa não confessa o nome de Jesus e nem é digno, né, para um ser cristão. Então, com muita sabedoria, claro, nós vamos saber diferenciar esse tipo de situações. Se o meu amigo ele cometeu por um acidente, ou se o meu amigo realmente não me tem como amigo, não é leal, não carrega lealdade no seu espírito, mas ele carrega mais os seus interesses. Porque é aquilo que nós vamos observar, por exemplo, na história de Davi e Jonathan. Nós estamos a ver aqui, Jonathan é um homem muito leal, um homem muito íntegro. Ele tinha motivos muito fortes para apunhalar Davi e depois se justificar. Yeah. Davi: sinto muito, mas é o meu pai. Sinto muito, é a minha família. É o meu sangue. Então, sabe, é tão poderosa essa história, que ele coloca o poder do sangue com o poder de uma afinidade, de um amor em disputa. Yeah. E nós vemos que aqui é uma história, uma lição bíblica, uma lição espiritual muito grande. Para quem acha que a amizade não passa apenas de um caminho para nós atingirmos nossos objetivos. Para quem acha que a amizade é apenas um momento de diversão e que depois eu posso descartar. Não, a amizade é para a vida e além da vida.
E quando eu digo é para a vida e além da vida, irmã Elsa, me vem a história daqueles 4 amigos que levavam o outro amigo para que Jesus pudesse curá-lo de uma enfermidade. Amém. Repara como a amizade é para a vida e além da vida. Quando eles conseguiram então levar o seu amigo próximo de Jesus, fazendo-o descer pelo telhado, Jesus disse para aquele homem algo poderoso. Disse assim: os teus pecados estão perdoados. Mas aqueles amigos levaram o amigo para ser curado de uma enfermidade que parecia ser física. Mas chegando lá, ele foi salvo para a eternidade. Amém. Ele foi liberto. Porque Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. Assim como a amizade é para a vida e além da vida. Repara, Davi, ele poderia ser interrompido o fio de vida dele. Mas pela proteção de Jonathan a Davi pode chegar até rei. Aleluia. Então é muito importante esse tema, irmã Elsa. Muito importante. É tão importante que de facto nós vimos que pela amizade, porque a amizade não é algo tão simples de se ter e de se preservar. Yes. Por isso é que não temos muitas amizades. Amém. Ninguém, é assim, uma coisa é termos amizades verdadeiras, outra coisa é termos algumas simples amizades e outra coisa é termos muitos conhecidos. Então, a amizade verdadeira, que é aquela que nós estamos aqui a falar hoje, que é aquela amizade que nós vamos preservar com toda a nossa força, assim como a nossa história nos mostra, de Jonathan e Davi, como a irmã Adalberta acabou de dizer agora, que ele preferiu a afinidade, o amor pelo amigo do que o seu próprio sangue. Então, esta não é uma amizade qualquer. E não fazemos muitas dessas amizades. Você não vai poder ter 5, 10 amizades dessa natureza. Não é possível isso. Não é possível. Da mesma forma que você não pode ter 2 maridos, é daí onde 2 mulheres. E é daí onde eu digo que quando eu comecei a meditar na amizade, ele me remetia à relação conjugal. Porque a maneira como Cristo tratava os discípulos de amigo é uma maneira muito íntima. Já não há segredos entre nós. Já não há nada que nos separa. É verdade. Então, como eu estava a dizer, portanto, significa, meu irmão, você que nos acompanha, e hoje estamos a tratar sobre a sabedoria para preservar a amizade, significa que você realmente deve parar e analisar das tuas muitas amizades que você diz ter, quais são de facto as verdadeiras amizades que você tem e aquelas que você quer levar para a vida. Aquelas que você quer realmente preservar. Aquelas que realmente têm alguns dos princípios que nós já estamos a falar aqui, que são fundamentais. Não tem como você preservar uma amizade sem a sinceridade, sem a lealdade. Não tem como. Então, é importante nós analisarmos quem são as pessoas que nós queremos como amizade, como amigos. Quem são as pessoas que nós queremos ao nosso lado? E quem são as pessoas que nós temos já hoje ao nosso lado? Aquelas que em momentos maus, momentos não muito bons, estiveram consigo. Porque uma verdadeira amizade, ou aquela amizade que queremos preservar, são aquelas amizades que de alguma forma nos imputam para um crescimento, que nos levam para um crescimento, para um outro nível. Porque não é possível alguém que realmente goste de nós, alguém que nos ama, alguém que nos tem em estima, não vai desejar o nosso bem, não vai desejar o nosso avanço, o nosso crescimento. Então, são pontos que nós devemos analisar, avaliar diante daquilo que são as verdadeiras amizades. Porque não é possível você dizer, irmã Elsa, irmã Adalberta, eu tenho muitas amizades. Não, todas as minhas amizades são boas. Nem vou conseguir saber bem ou escolher bem. Não é possível. E tem uma questão, irmã Elsa.
o desejar o nosso bem, nós temos que avaliar, temos que entender bem isso. O desejar o nosso bem não é passar a nossa mão na cabeça. Amém. Não é nos impulsionar a fazer o que não é certo. Sabe, enquanto eu meditava na amizade de Jonathan e Davi, eu continuei, me apeteceu ler e continuei a ler. E nós vimos aqui um contraste de duas amizades, fundamentada uma na visão correta e outra no fundamento errado. Okay. Nós vamos ver agora com o filho de Davi, Amon. Ele tinha um amigo que por acaso também era seu irmão Jonadab. A Bíblia vai dizer que o filho de Davi subiu no coração dele o desejo de possuir a sua própria irmã. Ok. Ele foi então confessar ao seu amigo. Um verdadeiro amigo, irmã Elsa, ele vai trazer luz no teu entendimento para te voltar no caminho verdadeiro. Yeah. A Bíblia vai dizer que Jonadab, em vez de aconselhar Amon a não proceder naquele pensamento, vai dizer que ele ajudou a tramar o plano maléfico para que ele pudesse violentar a sua própria irmã. E se nós formos ler essa história, nós vamos ver que o final não é bom. Não foi bom. Porque o fundamento dessa amizade, como não era Cristo, como não era sabedoria divina, ele estava sujeito à ruína. Nós vamos ver que o final de Amon, tanto o final de Amon quanto o final de Jonadab, foi cruel. Então, um amigo que te passa a mão na cabeça e diz assim, não, é só uma vez, falsifica só. Não vai dar problema, não é teu amigo. Uma amiga que te diz assim, não, é só essa gravidez, podes tirar, até aquele doutor tira bem, não é tua amiga. Amém. Não é tua amiga. Uma amiga que te diz assim, não, o teu marido, o salário que ele ganha é muito pouco, aquele moço, ele só quer te pagar e também só vai sair com ele uma vez. Não, só vais conversar com ele, você não está fazendo nada. Não é tua amiga, risca ela das suas Amém, aleluia. Não, se você tinha dificuldade de diagnosticar quem é verdadeiro amigo, nós estamos aqui para ajudar. Amém. Uma amiga que chega, você tem marido, imagina, irmã, se você tem marido e vocês trabalham juntas, são amigas, tem um colega ou então um senhor que por coincidência almoçam sempre juntos no restaurante, está sempre a cutucar a tua amiga, não, me apresenta a tua amiga, não, ela até já contou no senhor que você tem problemas financeiros, imagina. Não é tua amiga. Amém. Ela já contou no senhor, não, o marido dela ganha só 50 mil, ela aqui também só está a lhe pagar 30, a situação dela está muito mal, quer dizer, ela já está a dar as armas no senhor, que é para poder te aliciar. E ela está lá na tua cabeça te falar, não, vai só conversar com ele, só vai te pagar o almoço, depois vai te passar um cheque, não tem problema nenhum, não estás fazendo mal nenhum, não saíste com ele, não é tua amiga. Não é tua amiga. Uma amiga que te incita você a contar mentiras. Não é tua amiga, não. Você tem que arriscar. Os fundamentos dessa amizade estão errados. Bem errados. Ou você, porque Cristo, nós vamos ver um exemplo de Cristo em duas vertentes. Nós vamos ver Cristo falando com pecadores e levando eles ao arrependimento. Não estamos aqui a dizer que você deve ser radical e chotar as pessoas ao teu redor que têm esse comportamento. Mas você tem que ser forte o suficiente na palavra para contagiar essas pessoas a confessarem o Deus que você confessa. Amém. E aí então vocês reajustarem o fundamento da vossa amizade. Porque do contrário ela vai dominar sobre você. Amém. Porque muitas das vezes, irmã Elsa, muitas das vezes nós temos amigas muito dominadoras. Muito dominadoras. E se nós não somos fortes na palavra, nós acabamos sendo dominados por elas. Como Amon foi dominado por Jonadab. Ele chegou a ponto de confessar ao seu amigo esse desejo maléfico, essa vontade de possuir a própria irmã. Ou seja, em outras palavras, podemos ver que ele estava a pedir socorro. Muitas das vezes nós vamos contando a nossa amiga, olha, sabe, eu tenho um marido, mas aquele colega de tanto me mandar mensagem, não paro de pensar nele. A amiga precisa ter capacidade de dizer, repreenda isso, vamos orar em nome de Jesus. Começa a repetir, meu marido é fulano de tal. Meu marido é fulano de tal. Mas ela vai te dizer assim, se estás a pensar, se calhar é Deus que está a te mostrar. Não, há amigas que têm essa ousadia. Não, se calhar o teu marido é a pessoa errada. Então, nós temos que saber, temos que ver essas duas vertentes, temos que ter sabedoria para lidar com esse tipo de amizade. E ser forte o suficiente para influenciar essas pessoas a olharem para Cristo. Amém. E, irmã Adalberto, olha,
Foi uma bênção, realmente. É uma bênção mesmo, porque Esse isso tema que tu... daria um subtema. Nossa líder, coloca aí um subtema para esse. Porque é algo que acabaste de dizer aqui agora, algo que acabaste de falar, e que é mesmo muito importante, principalmente para os dias de hoje, que são dias daquele pensamento de imediatismo, não é? É um pensamento que está a girar, a rondar muito na cabeça das pessoas, não só de jovens, não só de mulheres, mas de homens, tem estado realmente a influenciar de forma negativa. E isso que acabaste esses conselhos que acabaste de dar aqui agora, né? Uma vez que estávamos a falar então de como poder identificar os verdadeiros amigos, as verdadeiras amizades que devemos levar para a vida toda. E falaste muito bem, que realmente pessoas que... É aquilo que eu disse há bocado, uma verdadeira amizade é aquela que vai te levar para crescer, para desenvolver, para ser cada vez melhor, e não para afundar, e não para ir para o erro, para o desvio. Então essa realmente é a verdadeira amizade. E a irmã Adalberta deu aqui conselhos muito, muito sábios, que você realmente deve avaliar, analisar, sempre que estiveres em circunstâncias iguais, e a partir daí então poderes colher já a informação de quem são realmente as verdadeiras amizades. E um outro princípio que não é muito diferente, que a irmã Adalberta até chegou a comparar em relação à lealdade, é mesmo a fidelidade. Amém. Parecem, né? Ser a mesma coisa, mas no fundo não são a mesma coisa. Então, temos então também aqui um princípio da fidelidade, de como preservar uma amizade. Ou seja, na compromisso. Na base da fidelidade. Alguém que é fiel à amizade que tem, à relação de amizade que tem para consigo. Não é aquela pessoa que vai te abandonar em momentos difíceis. Yes. Não é aquela pessoa que vai te abandonar mesmo quando tropeçares, mesmo quando errares, mesmo quando falhares. É alguém que vai preservar a fidelidade desta amizade. É alguém que vai ser amigo. Vai realmente desempenhar esse papel de amigo, amigo fiel. Amigo fiel é aquele amigo de todos os tempos, de todos os momentos. Amém. Não só quando estás em cima, não só quando estás certo, mas nos momentos maus, nos momentos de tropeço, ele está lá. Está lá por quê? Está lá para te dar mesmo o apoio, está lá para te dar aquela palavra, aquele conselho, aquela palavra sábia, e até está lá para te corrigir. Porque muitas das vezes nós pensamos que bons amigos são aqueles que, como disseste, só nos passam a mão. Aqueles que nos dizem, não, está tudo bem, não, está certo, não. Amigo também é aquele, amigo fiel é aquele que em alguns momentos ele vai dizer, não, estás errado, falhaste, não deves continuar, não deves proceder dessa forma, estás errado. Então, este é um amigo fiel, ele não vai te abandonar nos momentos difíceis, mas também se tiver que te falar na cara, o que tem que te falar na cara, ele vai te falar. Mesmo que esteja em risco a vossa amizade. Mesmo que você, a princípio, não aceite aquela verdade. Mesmo que, a princípio, você responda mal com aquela verdade. Então, é importante você saber preservar uma amizade debaixo daquilo que é a fidelidade. Ser fiel aos teus amigos. Ser fiel àquelas pessoas que você tem como amigos, aquelas pessoas que você escolheu para continuar esta amizade. Então saiba que a fidelidade é um dos princípios que fazem parte da preservação da amizade. É verdade, irmã Elsa. A fidelidade, ela é o comprometimento, o nosso compromisso para com a outra pessoa. É o nosso juramento, é o nosso pacto. Então, é um pacto que ainda que apareçam situações que me forcem a me comportar de maneira diferente,
eu vou voltar sempre atrás por causa desse juramento. A fidelidade, o amigo fiel é a mesma coisa como o esposo com a aliança. Yeah. Então, não é alguém que vai trocar o amigo só porque observou. E aqui vamos chamar já também aqui, né, um bocado de atenção em algo que estamos aqui a falar, que são nos defeitos do nosso amigo. Nos erros do nosso amigo. Os defeitos, sabe, nós nunca vamos encontrar um amigo perfeito. Yeah. Não vamos encontrar um amigo perfeito. Quando você deixa de ser fiel ao seu amigo só porque ele cometeu uma ou duas coisas e ainda cometes, aí você está a ser infiel e depois você começa a ser desleal quando pegas em tudo que vocês trataram um dia, em tudo que ele te confiou um dia e levas para fora. E começas a contar a terceiros com a ideia de que o teu próximo amigo vai ser perfeito. Não. Deus vai fazer vista grossa e deixar com que você arranje um amigo pior. Amém. Sim. Isso é um karma. Yeah. Mas, enfim, é para dizer que o amigo é aquela pessoa que tem qualidades e também tem defeitos. Tem defeitos, é verdade. O amigo é aquela pessoa, por isso é que eu comecei a falar de parceria. A parceria consiste em nós pegarmos nas minhas qualidades e tapar aonde há aquelas lacunas na vida da irmã Elsa e vice-versa. Os amigos, eles se complementam. Então, nós precisamos ter essa noção do que é fidelidade. A fidelidade, ela não vai mudar só porque o meu amigo tem um defeito. Eu preciso ajudar o meu amigo a superar esses defeitos. Porque é ali que se fazem os amigos. Os amigos, na verdade, é para se suportar. Yeah. Os amigos, na verdade, eles é para nos carregarmos. O amigo, aquele momento de lazer, aquele momento de felicidade, na verdade, é resultado do momento em que nós nos apoiamos mutuamente. Amém, amém. Nós fizemos o contrário. Nós fugimos dos nossos amigos quando estão em momentos difíceis e queremos nos aproximar quando eles estão nos bons momentos. Não. Nós nos aproximamos nos bons momentos. Eu às vezes digo, e maior para pessoas que são muitos meus amigos, eu me ausento muito quando tudo está bem. Eu sou aquela que basta ouvir que aí está mal, eu estou já, tipo, sou a dona do problema. E que quando tudo está bem, eu não ligo até. Às vezes eu falo, está tudo bem, mando uma mensagem. E às vezes a pessoa tem tanta vontade de conversar, já estou nem aí, já estou a fazer as minhas coisas. Mas se eu saber só que a pessoa está mal, eu vou te ligar de manhã, de tarde, de noite, mas eu vou ficar muito chata. Então, porque o processo é exatamente esse. É nós nos aproximarmos para estar tudo bem. E depois festejar porque superamos um momento que estava mal. Amém, amém, amém. É ali onde se aplica a fidelidade de um verdadeiro amigo. Amém, amém. Então, um amigo fiel, ele está nos momentos difíceis, maiores. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, irmã Adalberta. Foi uma grande bênção. E eu creio que amizades realmente são difíceis de se encontrar, as boas amizades. Eu penso que como tudo que há nessa vida, tudo que é bom, tudo que Deus fez que é bom, toda a joia que Deus fez nunca está na superfície. Então é assim como uma boa amizade. Amém. Para que ela seja realmente preservada para a vida, é preciso trabalharmos dos dois lados. É preciso haver um trabalho, é preciso haver um desejo, uma vontade para que aquela amizade continue. Por isso é que o nosso tema é preservar a amizade. Amém. Quer dizer que há amizades que podem ficar no meio do caminho. Há amizades que talvez não vão nos acompanhar para a vida toda, mas há aquelas que nós vamos poder preservar. E para isso exige algumas coisas. Falamos de 3 princípios aqui muito importantes, fundamentais. Amém. Mas creio que há mais coisas. Há trabalho a ser feito, há mesmo uma entrega, um desejo ardente. Assim como vimos na história de Jonatas e David, havia um desejo ardente, um amor de tal maneira
que fez com que aquela amizade durasse para uma vida, que fez com que aquela aliança se mantivesse para toda a vida, a pontos de se cumprir aqueles acordos que eles fizeram naquele percurso de amizade, aquelas juras, aqueles compromissos foram todos respeitados, cumpridos por essas duas individualidades. Amém. Então, meu amado, nesta noite, você que nos assiste, talvez pela primeira vez, eu gostaria que você nesta noite pudesse abrir o seu coração para aquele que é o verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amigo mais chegado do que todos. Amém. É o amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Jesus é aquele que quer fazer de nós não apenas servos, mas seus verdadeiros amigos. Então, nesta noite, eu quero te convidar, você, a fazer de Jesus o seu, não o melhor, mas o verdadeiro amigo para toda a vida. Então, eu quero te convidar e vou pedir à irmã Adalberta para que te ajude a fazer esta oração, para que você receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Convido você a tomar uma posição de reverência ao nosso Deus e fazer essa curta oração conosco. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque nessa noite eu percebi que o Senhor é o verdadeiro amigo, fiel, aquele que não muda ainda que os homens se apresentem infiéis. Obrigado, Deus, por essa verdade que o Senhor me trouxe nessa noite. Pai, hoje eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, venha fazer morada em meu coração. Espírito Santo, me ajuda a manifestar o teu caráter, a andar nos teus princípios e a ser uma verdadeira amiga e amigo para aqueles que o Senhor conduzir na minha vida. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Agora deixa que nós vamos orar por si. Pai amado, nós te agradecemos por essa alma que te aceitou nessa noite. Obrigado, Deus, por a festa no céu, e nós também te glorificamos, Pai, Amém. em nome de Jesus. Senhor, nós te consagramos ela e sua família. Amém. Pai, que o Espírito Santo lhe acompanhe nessa caminhada, nesse percurso. Pai, com os olhos fitos a ti, para que ela possa correr essa maratona com força, com foco, com ânimo. Senhor, que os embates não venham lhe travar. Pai, que de onde ela saiu não volte mais. Que para trás ela já não volte, Deus. Em nome de Jesus. Consagramos a sua casa e todos os seus afazeres em tua mão. Abençoe a sua mão. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. E assim então nós tivemos mais um momento de sabedoria. Existe um provérbio, um pensamento de um filósofo chinês, Confúcio, que diz o seguinte: se você quiser um ano de prosperidade, cultive grãos. Amém. Se você quiser 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Mas se você quiser 100 anos de prosperidade, cultive pessoas, cultive amizades. Amém? Então, este é um pensamento de sabedoria que queremos deixar para você, para que você de agora em diante tenha esta sabedoria de cultivar boas amizades. Amizades que você vai poder levar para a vida toda. Amém? Então, vamos estar a passar no nosso ecrã aquilo que são as nossas coordenadas bancárias. Você pode ser um patrocinador, um participante desta grande obra que Deus está a fazer. A Bíblia diz que Deus é que nos dá a semente para semear e pão para comer, e também multiplica a nossa semente. Saiba, meu irmão, que tudo que você tem dado para esta obra não vai ficar em vão. Vai voltar para si 100 vezes mais. Amém. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, Deus vai deitar no seu regaço. Então, Aleluia. continue a contribuir,
com o teu melhor, com alegria, e Deus certamente vai lhe abençoar. Então, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que você tenha uma ótima noite de descanso e um dia de amanhã produtivo. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente, e estaremos juntos então daqui a 15 dias. Que Deus abençoe você. Amém?